morte. Por que você vê até crente hoje nesse desespero na hora da morte? Porque não tem uma consciência bíblica do que é a vida, que ela tem a sua finitude aqui para começar a sua infinitude com Deus através da nova vida que Cristo nos dá. Glória a Deus. 28? Exato. Pastor, em tudo que o senhor falou me fez recordar de um trecho da sua ministração ontem, onde o senhor falava em questão da identidade, e nós vamos encontrá-la no Senhor. Para encontrar o Senhor, a gente precisa passear pela sua palavra, estudar, entender o que ela diz. E, na verdade, tudo isso me faz entender a base do conhecer a Deus e saber quem eu sou em Deus. Porque ainda no final da vida eu vou entender que mesmo o velho me há utilidade no reino de Deus. Isso. Mas só se eu entender quem eu sou em Deus primeiro. Porque assim eu não vou temer a idade, as doenças, porque eu sei que ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura. Ainda que na minha velhice Ele tem vigor para dar, né? Renovo para entregar. Então, em tudo, eu me recordo exatamente do Senhor dizendo, entenda a sua identidade em Deus. Você não vai tripudiar durante a sua vida. Você vai entender que, independente por onde você passar, há uma plataforma firme que é o Senhor. Isso, e nós citamos, por exemplo, alguns teóricos no campo da filosofia que tinham essa crise e que morreram sem essa definição, entendeu? Porque quando Platão dizia o que é o homem, ele dizia o homem é simplesmente como um pássaro despenado. E até para criar um sistema, alguém pegou uma galinha, tirou as penas e mostrava, olha aqui o homem que o Platão fala, é isso aqui. Mas o homem é a imagem, a semelhança de Deus. E a grande questão é, se você olhar para a Bíblia, Deus define realmente o homem. O homem falha, o homem erra, mas esse homem se encontra em Deus. Entendeu? Esse eu não fica perdido. Quando Descartes, quando ele fala sobre o penso, logo existo, mas você vê essa crise dentro do humanismo e dentro da própria filosofia. Esse ser que para Sartre era uma náusea, era uma angústia, ele nasce para o desespero, nasce com o desespero, vive no desespero e morre para o desespero. Não é assim que a Bíblia fala. Esse homem encontra, ele encontra a sua essência quando o seu eu morre. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo em mim. Ou seja, a essência da vida volta, como dizia Agostinho, para esse próprio Deus que nos cria, que nos forma, e nele nós encontramos a nossa essência, né? Por isso que ele dizia, eu não vou estar em paz até voltar para aquele que me criou. Então Deus é a fonte da nossa vida. Como o homem desvirtuou, ele precisa voltar. E Jesus vem e diz, eu sou o caminho para essa eternidade, né? Isso é tão interessante que quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele não está apontando a filosofia oriental, ele não está apontando uma meditação oriental, ele está dizendo, eu sou o caminho, sem misticismo, sem crendice, sem reencarnação, sem transmigração, ele está dizendo, eu sou o caminho para uma vida melhor. E essa vida é ele que nos dá. Então, esse corpo é uma bênção de Deus, e ele tem as suas mazelas por causa do pecado, mas esse corpo, ele tem um aspecto escatológico. A Bíblia diz que ele vai ser transformado, está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos seremos transformados e receberemos um novo corpo. Então, veja que o corpo ele tem a sua utilidade agora nesse mundo. Mike Perman dizia que o corpo é a bainha da alma, mas esse corpo que está aqui, ele não é apenas um invólucro, ele não é apenas uma matéria sem vida, e quando volta ao pó, mas na escatologia o Senhor vai voltar e vai precisar desse corpo, e ele vai ressuscitar e vai ser transformado, porque Jesus voltou para o céu com o seu corpo glorificado, ele volta com esse corpo glorificado, né? Então o corpo tem a sua glória na escatologia, a sua mordomia, e nós devemos sempre glorificar a Deus pelo nosso corpo, né? Porque é uma bênção de Deus. Aí ele já encerra, né? Nosso uau, né? Depois Obrigado, da aula. pessoal. Glória a Deus. É bom, é interessante só falar isso, porque para aqueles que não conhecem a Cristo, a morte é o fim, né, pastor? A morte é o fim. Agora, para a gente que tem a Cristo, não, ela é um passo para a vida eterna. Porque é o seguinte, a morte para nós, ela parecia a nossa inimiga, mas Jesus tragou a morte, né? Há um cantor, ele era muito antigo, mas para mim um dos grandes compositores do Brasil, fez muitas canções, Edson Coelho. Ele dizia em uma das canções que ele compôs, a morte morreu no lenho da cruz. Então veja, qual foi o dia que a morte morreu? No dia que Jesus estava na cruz. Porque ali ele tragou a morte. Exato. Então hoje nós não temos a morte como uma finitude da vida, nós temos a morte como um recomeço, porque ela é apenas um veículo que nos conduz à eternidade com Deus, né? Um corpo glorificado em nome de Jesus. Exatamente. Amém? Pastor,
tem